beleza? Sejam bem-vindos a mais um Buildercasts. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho, já dá um like, já deixa um comentário, uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa, beleza? Então bora lá. Hoje vai ser um Buildercasts um pouquinho diferente, aonde eu vou mostrar como eu fiz essa integração com o Banco Inter para geração de boletos e para geração. Na verdade, é um boleto com Pix embutido, que é bem legal que o Banco Inter tem. Beleza? Então, bora lá. Não vai ser muito mãos na massa, vai ser mais a questão da explicação de como foi feito tudo isso. Então, pessoal, eu deixei aqui alguns links, depois eu vou colocar aí na descrição desse vídeo, tá? Links, então, para a gente acessar aqui a página de developers do Banco Inter, tá? Temos aqui a parte da documentação, API Docs, tá? Então, aqui em documentação a gente tem a parte de guias, e temos a parte de referências, tá? Então, este link aqui, ele abre a parte de API de cobrança, boleto com Pix, tá? Então, aqui a gente tem tudo que a gente precisa para fazer as chamadas para gerar esse nosso boleto, beleza? Uma parte muito importante é como criar a sua aplicação, tá? Tu tem que criar uma aplicação dentro do teu Banco Inter, dentro do teu aplicativo do teu banco, tá? Então aqui tem o passo a passo de como você faz isso lá no Internet Bank. Então você vai ter que procurar para fazer ir em aplicações, você vai criar uma nova aplicação, tá? É essa integração via API, ok? Tu vai escolher uma conta se você tiver várias, enfim. E aí você vai na nova integração via API, você vai marcar quais são os acessos que você quer dar para essa API, beleza? Seguindo, você vai ter acesso a um certificado. Isso aqui é muito importante, tá? Porque todas as chamadas feitas para essa API deles é necessário um certificado, é um ponto cert e um ponto key, tá? Um certificado SSL, basicamente, tá? Então é necessário você baixar isso e guardar esse certificado. E também você vai ter que obter, né, o Client ID e o Client Secret, tá? Para fazer as chamadas. Então é uma API deles é bem segura e bem chatinha, tá? Então aqui você vê como cria essa aplicação, tá? E também temos aqui toda a parte de configuração até de testes, tá? Como adiciona o certificado no Postman, se você quiser usar o Postman e tudo mais, tá? E aí a gente vai também ter que gerar um token de OAuth. Então primeiro você vai fazer a gente vai fazer uma chamada para a API deles, para daí eles nos devolverem, né, um token do tipo beer, que a gente vai passar em todas as requisições, tá? Mas isso aí eu deixei bem mastigado, bem pronto, tá? Para vocês. Beleza? Então, bora lá. Vamos fechar aqui essas partes do Banco Inter. Eu desenhei aqui um pequeno diagrama, galera, tá? Para explicar mais ou menos como vai funcionar o nosso sistema de cobrança, tá? Porque nas aulas anteriores, né, não nas aulas, no BuilderCats anteriores, a gente fez uma integração Mercado Pago, tá? E agora eu quero aproveitar essa integração do Mercado Pago junto nessa nossa integração aqui, para não fazer só a integração do Banco Inter, digamos assim, tá? Então, olha só, eu vou ter uma listagem de contas, que nessa listagem a gente vai ter um botão para gerar uma nova cobrança, tá? Então, conta list vai chamar ali ou gerar cobrança, tá? Lá dentro desse conta list, até tá ao contrário aqui minha flecha. Deixa eu fazer a flecha certa aqui, cadê a flecha? Basta a flecha, aí ó. O conta list ele vai chamar o cobrança service para gerar essa cobrança, tá? Então aqui fala, irá gerar uma nova cobrança com os dados da conta, ok? Lá dentro do nosso gerar cobrança service, na função gerar, a gente vai chamar o pagamento service provider, tá? Esse cara aqui, ele vai receber por parâmetro no seu método construtor, tá? Uma instância do gateway de pagamento que vem ali da nossa conta. E aí, com essa instância, a gente vai devolver, né, internamente, uma instância do Banco Inter Service ou do Mercado Pago Service, aonde a gente tem ali métodos em comum, tá? Eu não quis entrar muito a fundo ali da orientação a objetos e tudo mais, do padrão, enfim, tá? Porque não é a ideia do vídeo, né, fazer essas explicações muito aprofundadas da orientação a objetos, mas eu fiz algo bem superficial, tá? Que dá para vocês entenderem de uma forma bem fácil e aproveitar até o que eu fiz, beleza? Então, olha só, eu vou partir primeiramente mostrando ajustes que vamos fazer no nosso modelo de dados, tá? Para que seja possível a gente fazer, né, vocês entenderem como funciona o que foi feito, tá?
Então, o que que acontece, pessoal? Eu vou começar aqui pela parte do gateway de pagamento, tá? No gateway de pagamento, eu adicionei novas colunas, tá? Que é o Alt Token, o Alt Token Created At, certificado CRT, que vai ser um arquivo que a gente vai colocar para dentro do sistema, o caminho desse arquivo, e o certificado key. Foram esses caras novos que eu adicionei aqui. Por que isso? Porque o nosso desculpa, o nosso Banco Inter, ele exige, tá, uma autenticação do tipo OAuth, aonde a gente tem que pegar esse token. Então a gente tem que informar o client ID, client secret, né, e mais essas informações aqui, e ele vai nos devolver um token, tá? Então por isso esses campos novos. E esse token OAuth, ele tem uma validade de 120 minutos, ó. O tempo de vida de um token gerado é de 1 hora. Desculpa, de 60 minutos, tá? Então, por isso, temos inclusive essa coluna aqui de Created At para utilizar esse token por 1 hora, né? Não ficar gerando tokens novos, beleza? Com isso feito, esse ajuste feito, tá? Agora vocês podem ver que a gente tem várias tabelas, pessoa, tipo de cliente, pessoa, endereço, tá? Essas tabelas aqui eu importei do sistema MiniRP, desculpa, eu importei do sistema Mini CRM, tá? Então eu utilizei aqui a funcionalidade de importar páginas e eu escolhi aqui o Mini CRM, tá? Então, a partir do mini CRM, eu peguei aqui a parte de cadastro de pessoa. Então, eu peguei só pessoa form. Eu peguei o cidade form e o estado form, tá? E aí, eu apliquei a importação, fazendo ali os deparas necessários para não duplicar nada, tá? Com isso feito, e por que que eu fiz isso, né? Por que tu fez isso, Matheus? Porque para gerar boleto a gente vai precisar mais informações. Lá no Mercado Pago, quando a gente gerava aquele link de cobrança, o link de checkout, né? Nós não precisávamos das informações todas da pessoa. Só que para o boleto a gente precisa várias informações: endereço, CPF, documento, tipo da pessoa e tudo mais, tá? Então aqui, vamos lá. Para fazer isso dessa forma dinâmica, também foi necessário fazer algumas melhorias na nossa tabela de conta. Na tabela de conta agora, vamos ter a forma de pagamento e o gateway de pagamento, tá? Então, na forma de pagamento, a gente vai dizer se vai ser cartão de crédito ou boleto e Pix, tá? Eu fiz só essas duas formas de pagamento aqui. E aí, quando você vai cadastrar uma forma de pagamento, você vai ter que definir qual gateway vai fornecer aquela forma de pagamento, tá? Então, na forma de pagamento gateway, a gente criou essa tabela, ó, que vai dizer, ó, se a forma de pagamento for cartão de crédito, usa Mercado Pago. Se for boleto e Pix, usa Banco Inter, né? E por aí vai. E aí na nossa tela de conta, o usuário vai selecionar, né, a forma de pagamento com o gateway que ele vai querer utilizar, tá? Essa é uma forma de fazer isso num sistema, tá? Hoje em dia é muito comum gateways de pagamento. Antigamente era geralmente um KNAB simplesinho e tudo mais. Hoje em dia tem várias outras formas de fazer essas integrações e dá acesso lá para o seu cliente, digamos assim, a escolher o gateway que ele quer trabalhar ou o banco que ele quer trabalhar de uma forma mais simples, seja por uma API, enfim, tá? Então a gente adicionou aqui tipo pessoa, né? O tipo do cliente, o endereço desse cliente, forma de pagamento e fez aqui as devidas ah, ligações de chave estrangeira. Na cobrança também adicionamos aqui o Gateway Pagamento ID, que se eu não me engano não tinha, tá? Agora, pessoal, vamos entrar um pouquinho no código-fonte disso, tá? Então vamos abrir aqui, ó, conta list, tá? Na conta list, temos aqui o botãozinho de gerar a cobrança, ok? E aí caímos aqui no método onGerar cobrança, que no caso foi o que eu mostrei aqui antes no Canvas, né? OnGerar cobrança, tá? A gente pode ver aqui, então, on gerar cobrança, cai no yes. E temos aqui on yes gerar cobrança, que aí chamamos o cobrança service gerar, tá? No nosso cobrança service, a gente vai começar aqui com um pouco mais de código-fonte mais elaborado, tá? Então a gente vê se não tem nenhuma cobrança, beleza, geramos uma cobrança, um item da cobrança, ok? E aí, se essa cobrança tiver um gateway de pagamento vinculado com ela, a gente vai conseguir, de fato, gerar essa cobrança. Para isso, a gente vai utilizar aqui uma classe que eu criei, que foi o pagamento service provider, tá? Que é essa classe aqui que vai trabalhar ou com o Banco Inter ou com o Mercado Pago Service, tá? Então, nessa classe aqui, a gente vai passar por parâmetro para ela uma instância do gateway de pagamento. Fazendo assim, a gente está passando lá a classe de modelo para ela, tá? E aí começa a magia
digamos assim, da orientação a objetos, tá? Essa classe aqui, Pagamento Service Provider, ela vai, de certa forma, fazer um trabalho interno, dependendo qual for o gateway de pagamento, ela vai utilizar uma service ou outra service, tá? E aí vamos ter aqui alguns métodos padrões, tá? Para fazer, entre aspas, como se fosse um interfaceamento. Então, olha só. Se a gente identificar que o gateway de pagamento passado por parâmetro, ele é do Mercado Pago, iremos definir aqui o nosso service para utilizar o Mercado Pago Service. E passamos o gateway de pagamento para dentro dele. Se for Banco Inter, a gente faz a mesma coisa, só que a gente vai instanciar o Banco Inter Service, passando o gateway de pagamento como parâmetro, tá? E aí a gente tem esses métodos aqui, ó, que essas classes aqui precisam, né, ter também, tá? E aí, pessoal, a gente vai chamar aqui, ó, vai ter que ter o gerar boleto Pix, gerar boleto Pix PDF, gerar link checkout externo e busca cobrança, tá? Busca cobrança passa uma cobrança por parâmetro, tem que ser uma instância, né, da classe cobrança aqui, beleza? Então, assim, vamos lá. Agora, provavelmente alguém até vai falar, ah, mas tu tinha que ter criado uma interface, por que tu não fez uma interface? Fala na tua classe de serviço, tá, pessoal? Aqui o correto na orientação a objetos era a gente implementar uma interface que dentro dessa interface ia dizer quais são os métodos que deveria ter essa classe aqui, tá? Eu acabei não fazendo, porque a ideia do vídeo era fazer apenas a integração com o Banco Inter, ok? E aí eu já fiz um pouco além, tá? Montei uma estrutura um pouco mais completa, mais robusta, ok? Mas, né, não segui todos os princípios ideais da orientação a objetos, beleza? Entretanto, eu fiz os métodos necessários, ok? De acordo com o que o pagamento service provider necessita, que são esses métodos aqui, tá bom? Então, vamos olhar o que interessa, que é o nosso Banco Inter Service, tá? Vamos iniciar pelo gerar boleto. Na verdade, não. Vamos iniciar pelo início, digamos assim, tá, pessoal? Que é a parte da gente conseguir gerar, no caso, esse nosso primeiro token, tá? Que é o nosso token OAuth. Começa por aqui, tá? Então, olha só. A autenticação OAuth é mais recente, fora autenticar, enfim, aqui explica por quê, tá? Como a gente fez isso, tá? Aqui no nosso banco Interservice, quando a gente instancia essa classe, a gente passa por parâmetro o gateway de pagamento, que aí é nada mais, nada menos, tá, pessoal? Que, vamos abrir aqui numa nova aba, os dados que estão nesta tabela aqui de gateway de pagamento, ok? Então a gente vai fazer a seguinte verificação. Já temos um OAuth token, tá? Se não tiver, já vamos gerar, tá? Se tiver, temos que verificar a validade deste token. Então aqui temos um pequeno código que verifica, né, se este token ainda está válido, fazendo um diff aqui, tá? Então aqui a gente tem a verificação, que verifica para nós se esse token já expirou. Então, se a duração em minutos for maior que 59, que a gente faz uma diferença das datas, então quer dizer que tem que retornar falso e criar um novo. Se não, passa batido e tá válido ainda, ok? Aí, pessoal, a gente, né, se entrar aqui nesse if, a gente vai gerar o token, tá? Se não tiver o alt token, também iremos gerar o token, tá? E aí, é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então aqui a gente tem este método responsável em gerar o token. E aí a gente começa com algumas validações. Se não encontrarmos o certificado nem a chave, já vai dar uma exceção, tá? Se existir esses dois atributos preenchidos, aí a gente segue. Então aqui a gente vai montar um array de dados, tá? Aonde a gente vai ter esse client ID, que vai vir aqui da nossa tabela, ok? Client secret também. E temos aqui o grant type, que é um padrão do Banco Inter, que aqui fala que o padrão é client credentials, ok? E o escopo, tá? O escopo são as permissões que a gente quer. Então aqui tem tudo isso aqui de permissão, de boleto e de Pix, tá? Para esse nosso exemplo, eu estou utilizando apenas boleto cobrança para ler o boleto cobrança, para escrever um Pix e ler um Pix, tá? São apenas essas as permissões que eu coloquei. Então, esse token ele vai ter apenas essas permissões. Se você for utilizar esse mesmo token para fazer algo que está fora desse escopo, vai dar um erro de permissão, tá?
Aí aqui, pessoal, e tem um detalhe muito importante, tá? Que aqui fala o seguinte, ó. Request body schema tem que ser um application né, XWW form URL encoded, tá? Não aceita um JSON, por exemplo. Tem que ser nesse formato, tá? Inclusive, tá, fazendo, né, essa aula, preparando, né, esse Buildercast, eu tive que fazer alterações na nossa classe aqui, o Builder HTTP Client Service, deixar ele um pouco mais poderoso, tá? Para verificar, né? Ah, o meu payload que eu estou mandando, ele é um JSON? Eu quero que ele seja em JSON, porque o padrão antes era sempre ser um JSON, no caso. E aí não funcionava, né? Então a gente tem que fazer o seguinte: ah, eu quero trabalhar com JSON? Beleza, então vou fazer um JSON encode aqui. Ah, eu não quero, então eu vou trabalhar com HTTP Build Query, que também é um padrão muito utilizado. Então foram feitas melhorias nessa classe aqui para poder suportar, né, essa API, beleza? Aí, pessoal, voltando aqui, a gente vai fazer um post para esta URL aqui. Vamos passar os dados, tá? Terceiro parâmetro aqui, a gente vai passar no, que aqui no post não vai ter autorização neste momento, tá? Vamos ter que passar um custom headers vazio também. E aí a gente vai ter que passar options da nossa cur, porque a gente usa cur por baixo. Então, o primeiro option é dizer que o HTTP header vai ser deste tipo aqui. E passar 2 certificados por parâmetro, que são aqueles arquivos que a gente obteve lá na hora que a gente fez a nossa aplicação no Banco Inter, tá bom? E aí passamos um falso aqui no último parâmetro, porque o padrão é sempre trabalhar com payload com JSON, né? Passamos falso para ele não fazer o JSON encode aqui e mandar sim no formato HTTP build query, tá bom? Então, esse foi o ajuste que a gente fez, tá? E aqui, né, se desse um erro, ocorreu um erro, pega a mensagem, tá? Se nesse retorno, né, não tiver vazio o access token, pegamos esse access token e já guardamos no nosso gateway de pagamento, dando um store aqui e armazenamos o token, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Agora temos o token e estamos aptos a fazer o próximo request, ok? E o nosso próximo request vai ser o nosso gerar boleto, tá? Que é este cara aqui, ó. API cobrança boleto com Pix. Então aqui a gente tem inclusão de uma cobrança que faz um post, tá? Então aqui tem todos os campos que devemos enviar para fazer, no caso, esse criar esse nosso boleto com Pix, tá? Então aqui tem quais são os campos, são required, são obrigatórios, então o nosso número, o valor nominal, data de vencimento, número dos dias de agenda, os dados do pagador, são vários, mas nem todos são obrigatórios, por isso eu tive que importar lá da tabela de outro projeto para fazer isso, tá? Enfim, pessoal. Agora, o que que eu fiz aqui, tá? Eu montei um array com todos os dados necessários pela API deles, entendeu? Deixei comentado aqui. Nesse meu exemplo, eu não vou usar tudo isso aqui. O meu sistema de exemplo não é tão complexo, a gente não tem cadastro de multa, de mora, enfim, mensagem também não temos, ok? Então eu comentei isso aqui porque não são dados obrigatórios para a API do Banco Inter. Entretanto, se você julgar necessário no seu sistema, lembrando que isso aqui é um exemplo para vocês utilizarem de forma depois melhorada e trabalhar em cima disso. Então, eu não vou usar essa parte aqui e vou atentar apenas o que é obrigatório. Então, aqui, o número, então eu chamei aqui de nosso número, que é o mais padrão, até onde que eu me lembro, tá? Valor total, data de vencimento. Podemos passar um dia de validade após vencimento, se não vier nada, a gente passa o zero, que é o padrão. Então aqui a gente pega e-mail, DDD, telefone, número, complemento, documento, tipo do cliente, o nome, endereço, rua, enfim, todos os dados necessários, tá? Então como é que a gente fez isso aqui? No cobrança service, a gente tem aqui um gerar boleto. Foi feito aqui também, tá, pessoal? Temos uma verificação na forma de pagamento. Se for boleto Pix, aí a gente tem que preparar esses dados para serem enviados para a nossa classe de serviços que provê o pagamento, né? A gente vai ter que mandar dados de um formato específico, ok? Então, o formato que eu montei aqui para esse caso em específico do Banco Inter foi da seguinte forma, tá? A gente monta aqui um objeto do tipo SD Class, que é um objeto padrão, Standard Class, tá? Chamado dados cobrança, onde a gente vai ter o cliente.
O cliente eu obtenho da minha conta, que a conta está vinculada a uma pessoa. Crio aqui um atributo, né, dentro do cliente chamado endereço. Então eu jogo aqui dentro endereço, tá? No endereço, eu pego o endereço aqui em cima, fazendo uma busca do banco de dados, trazendo o primeiro endereço. E pressuponho que já existe esse endereço, tá? Crio aqui um atributo nosso número, passo o ID da minha conta, o valor total vem aqui da cobrança, data de vencimento vem da minha conta. Então, pessoal, vamos ver o que faz o Get Boleto Pix PDF, tá? Então, vamos lá no Banco Inter Service. Get Boleto Pix PDF, tá? O que é este cara aqui? Então, aqui a gente tem um recupera cobrança em PDF, tá? Então, aqui temos que fazer uma chamada do tipo get, tá? E aqui temos a URL, né? Se você clicar aqui, ele mostra a URL completa. E aí ele retorna um atributo PDF no formato base64, tá? Então tá aqui, ó. A gente chama aqui o HTTP GET, que é dessa classe interna, ok? Passando a URL, o código tá aqui no parâmetro do GET, ok? Eu coloquei esse código aqui para facilitar, tá? Então aqui a gente está chamando o builder HTTP Client Service, e aí a gente está passando aqui o token bearer, que é aquele token que a gente gerou antes lá no início, tá? Então ele vai aqui na parte de autenticação, e aí a gente tem que passar o certificado sempre para frente, beleza? Então, pessoal, vamos voltar aqui no gerar boleto Pix PDF, né? Se não der nenhum erro, né, nenhuma exceção, a gente vai cair aqui. Então a gente tem aqui o tipo, eu digo que é base 64, então eu estou tentando montar um padrão para os retornos, tá? O ideal aqui era a gente ter uma classe de retorno padrão para todas as classes que o nosso pagamento service provider vai trabalhar, para criar um padrão para não virar salada de frutas, tá? Mas aqui, como eu comentei antes, a ideia é fazer algo mais simples, focado nessa integração e não na explicação da orientação a objetos, tá? Mas vamos manter um padrão sempre, que é definir o tipo e o conteúdo, tá? Então, aqui no caso, pegamos, diz o tipo é base 64, o conteúdo está aqui, beleza? Aí a gente volta aqui, a gente pode ver que o nosso provider está só retornando, retornou, vem para a conta service, pô, dados boleto por Pix. Ah, qual que é o tipo? Ah, é base 64, beleza. Então, se não existir o diretório, criamos esse diretório, API Files, cobranças, boletos, e definimos na nossa cobrança um link aqui, ó, que é a app Files, cobranças, boletos e nosso boleto, tá? E aí a gente faz um file put contents para salvar, né, os dados que vieram lá da API em um arquivo dentro do servidor, tá? E aí salvamos a nossa cobrança. E se fosse cartão de crédito, aí a gente vai chamar então o gerar link checkout externo, tá? Voltando aqui para o nosso banco Interservice, eu esqueci de mostrar para vocês também o nosso post aqui, né? Então, quando a gente gera esse boleto Pix, a gente faz um post, tá? Chamando essa URL aqui, que está lá na API, que ensina a usar. E aqui embaixo também a gente tem o nosso post. Esse tipo de post aqui, que a gente sempre tem que se atentar a isso nas APIs, é como é que elas trabalham, tá? O request o request body, tá? Dessa rota, tem que ser no formato application JSON, ok? Então eu tive que dizer que o content type vai ser um application JSON. E passo aqui no core option HTTP header, tá? E passamos os certificados também, né? Então, tive que fazer isso aqui. Para não ficar muito repetitivo, isso aqui a gente criou essa funçãozinha aqui. Só não foi feito isso, tá, pessoal? Para essa parte inicial aqui, quando a gente quis pegar o nosso gerar esse token aqui, tá? Porque os parâmetros eles eram um pouco diferentes daquele padrão lá de baixo. Então eu não quis botar mais parâmetros, enfim, ficou lá em cima. Então vocês podem aproveitar isso aqui para outras chamadas, tá? E aí, então, geramos o boleto PDF, né? Geramos a cobrança e depois a gente vai também entrar aqui num caso de buscar a cobrança, tá? E eu vi aqui também que eu fiz um parse error, tá? Então, o Banco Inter, ele retorna erros num formato um pouquinho ruim de entender, um JSON. Então, eu criei aqui uma funçãozinha que faz um parse desse erro e devolve ele um pouco mais bonito em tela, caso aconteça, tá? Então, esse erro, se acontecer, ele vai estourar para nós quando você for fazer esse post aqui, ó. Quando você for criar a cobrança,
né? Então, quando você for criar a cobrança e caiu nessa exceção aqui, ele vai pegar a mensagem que vai vir um JSON e vai fazer um parse do erro e vai botar bonitinho aqui para você, tá? Para facilitar, beleza? Então, pessoal, por último temos aqui o busca cobrança, tá? Então, o busca cobrança, ele vai fazer um get na parte de cobranças, passando o código, tá? Então, ele passa o código da cobrança, o código da cobrança e retorna todos os dados. O que importa para a gente, tá, pessoal? Vai ser a situação. Então, aqui a gente tem um campo de situação, que é para a gente saber se deu certo ou não, se foi recebido ou não. Então, esse aqui é um campo bem bacana para nós. Então, é isso aí, pessoal, em relação a isso, tá? E o que que mais foi feito para isso aí? Vamos voltar aqui no modelo de dados, que eu lembrei agora. A gente tem aqui os status da cobrança. Como eu falei que o campo situação era importante para nós, é o status da nossa cobrança. E para o Banco Inter, a gente tem aqui, ó, aguardando pagamento, vai ser o a receber, temos o recebido, cancelado e expirado, tá? Então aqui também você pode ver quais outros status você quer colocar e adicionar, tá bom? Voltando agora, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou gerar um teste online e vamos colocar para rodar isso aí e ver como é que vai se comportar. Bora lá então, pessoal. Geramos aqui nosso teste, tá simplesinho. Já aproveitei e dei uma limpa. Deixei o sistema um pouquinho mais bonito, ó. Botei aqui, ó, temos pessoas, posso ver a pessoa e tudo mais, tá? Configurações, cidades, estados, temos o financeiro, cobranças e contas, status da cobrança. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou abrir o Banco Inter, tá? Vou subir aqui o meu certificado. Então aqui é o meu ponto cert, aqui é meu ponto key e vou salvar. Certificados ok, a gente pode dar continuidade, tá bom? Então agora eu vou vir aqui na parte financeira, vou vir aqui em contas e eu vou gerar um boleto Pix, tá? Gerar cobrança. E a mágica está acontecendo. Cobrança gerada, ok? Pessoal, aqui eu não arrumei, eu não mexi nessa parte, não era o foco da aula, tá? Aí, vou vir aqui em cobranças e eu fiz um botãozinho aqui, ó, PDF do boleto. E tá aí o nosso boleto, tá? Olha que massa esse boleto Banco Inter, tá? Então, ele é um boleto que vai ter o QR Code e ele é um boleto que e é um boleto também normal, no caso, né? Que tem aqui um código de barras. Beleza? E aí, já deixei prontinho aqui, eu vou mostrar também como foi feito isso. Então, no caso, aqui é um padrão que a gente tinha mantido, então o nosso botão de atualizar aqui também atualiza a cobrança, no caso está rodando pagamento, tá? Então, vamos dar mais uma olhadinha nessas duas funcionalidades, atualizar e como eu fiz esse PDF do boleto aqui, tá? Então, vamos vir aqui no conta list, opa, desculpa, cobrança list. No cobrança list, pessoal, temos o botão atualizar, que esse botão atualizar faz o seguinte: ele vai instanciar nossa cobrança, pega o ID que vem por parâmetro na posição aqui e chamamos o método atualizar do cobrança service, tá? A cobrança service está aqui, atualizar aqui embaixo, tá? Mesma coisa, instanciamos o pagamento service provider, passamos o gateway de pagamento por parâmetro, aí a gente vai ter, né, lá internamente, ele vai estar com a instância certa, da classe certa para fazer essa execução para a gente, tá? E chamamos aqui o busca cobrança, passando a cobrança inteira por parâmetro, tá? Por que que eu passo a cobrança inteira por parâmetro? Só para vocês entenderem, tá? No Mercado Pago, Service, a hora de buscar a cobrança, tem que buscar da cobrança, tá? Já no caso do Banco Inter Service, a gente precisa buscar pelo código. Cadê ela? Aqui, ó, busca cobrança. A gente busca pelo código, que é o código que o Banco Inter retornou pra gente, tá? Então isso é muito importante a gente entender o motivo de ter passado o objeto. Tá, pessoal? Então é isso que faz aqui o nosso buscar cobrança, tá? Então cobrança service buscou, pega aqui os dados de pagamento e aí a gente vai fazer o seguinte, ó, status cobrança gateway pagamento, o código que vem aqui do status é tal, gateway de pagamento é tal, chama o first e verifica. Aqui tá bem simples a verificação, tá trocando o status só quando, não, desculpa, tá trocando o status sempre, ok? E quando for pago, ele troca a data de pagamento para aquele momento ali e salva, tá? Esse é o nosso atualizar. Devolve um true, ok?
Ah, beleza. Aí a gente tem aqui o nosso botão. Ah, eu fui no lugar errado. Então aqui no cobrança list. Então ele chamou lá, atualizou, top, tá? Aí a gente tem um botãozinho aqui, ó, do nosso boleto, tá? Temos uma condição de exibição. Só exibe se o método de pagamento for boleto Pix, ok? E o nosso evento aqui, ele é um evento para visualizar, então a gente abre uma transação, pegamos a cobrança, e aqui eu utilizei um snippet, pessoal, chamado de janelas aqui, ó, M de PDF, tá? E aí eu fiz um pequeno ajuste. No source dele, no SRC, eu chamo download.php, file igual o meu link. E aí abre aquela janela linda para nós com aquele PDF. Beleza, pessoal? Espero que esse Buildercast tenha sido útil para vocês, que vocês tenham conseguido aprender aí um pouco de programação, um pouco também relacionado aí à parte de chamar uma API com o Builder, tá? A ideia no futuro é facilitar essas chamadas de API, ok? Mas é legal vocês também saberem fazer isso via código-fonte, tá? Porque uma coisa é certa, o conhecimento ninguém tira de vocês, beleza? E aí fica a sugestão de vocês nos comentários. Eu vi que o pessoal estava querendo aí a questão de recorrência, né? Mas a questão de recorrência vai depender do seu gateway de pagamento e você pode fazer uma chamada para a API para colocar na recorrência, tá? Teria que entender bem o que vocês falam aí quando querem recorrência, tá? Tô deixando esse meu aviso no final para ver se vocês olham até o final o vídeo, beleza, galera? E logo, logo, tá? Esse projetinho vai estar disponível ali de forma gratuita para os assinantes da plataforma, tá bom? Pessoal, eu vejo vocês aí no próximo Buildercast, tá? Não esquece aí de compartilhar, de comentar, de mandar para o amigo e tudo mais, tá bom? Abraço e até o próximo Buildercast. Valeu!